Ave Maria. Senhor Jesus, sentimos-nos todos privilegiados por espontaneamente termos, na semana passada, de participar de uma cerimônia destituída de qualquer interesse material, de poder, de alguma coisa ligado ao mundo, à secularidade da vida, à secularidade das instituições. Num lapso, estivemos juntos, todos, cada um com o seu temperamento, as suas características morais e intelectuais como espíritos, mas todos unidos em torno de um amor fraterno, que é justamente a grande ambição de Jesus na sua pregação no mundo, mostrando que as diferenças que existem entre nós são comuns e naturais, mas todos nós temos que ter algo necessariamente comum, que é essa capacidade de nos sensibilizarmos para podermos, através do amor, praticar o bem, praticar a caridade, saber perdoar, saber compreender, saber superar as dificuldades da vida com fé e confiança na sabedoria de Deus. É uma cerimônia que não teve oradores propriamente, teve alegria. E nós sabemos que é isso que Jesus espera de nós, em que não há nenhum chefe nisso. O único chefe é o nosso mestre e guia, que é Ele. Agradecemos, pois, essa noite feliz, e em vosso nome, Jesus, e em nome de Deus Onipotente, damos por abertos os nossos trabalhos no dia de hoje, pedindo a vossa bênção sobre a nossa aula, no dia de hoje, que é o dia 10 de junho do ano 2013, pela graça de Deus. Assim seja. Bem, a aula de hoje é uma aula muito importante para nós, se nós pudermos absorver esse conhecimento. Nós terminamos as últimas aulas do Livro dos Espíritos falando sobre a escala espírita. E essa escala espírita, Allan Kardec, para fins didáticos, dividiu em 3 ordens: a dos espíritos imperfeitos, a dos bons espíritos e dos espíritos puros, de acordo com os critérios que nós, ao longo dessa aula, analisamos. E deu uma visão muito grande das diferenças entre os espíritos e da própria realidade do mundo espiritual. Mas também essa diferença dos espíritos, impuros, ou imperfeitos no caso, bons, espíritos puros, essa diferença é a própria nossa diferença, porque antes de tudo nós somos espíritos encarnados e não podemos dissociar a nossa identidade espiritual
pelo fato de estarmos na carne. É uma falácia, é um engano, é uma ilusão. Nós continuaremos sempre encarnados ou desencarnados, o que somos. E dentro desse contexto, o Livro dos Espíritos agora, em Allan Kardec, ele aborda como os espíritos podem progredir. Quer dizer, depois de estabelecer esse quadro sinótico e classificatório dos diversos tipos de espíritos, em que as 3 ordens subdividem-se em 10 classes, Allan Kardec quer tocar o conhecimento da progressão dos espíritos, ou seja, da sua evolução. Portanto, a aula de hoje ainda faz parte do mundo dos espíritos, que é muito grande, e vai falar da progressão dos espíritos. Progressão dos espíritos. A primeira pergunta que Allan Kardec faz é sobre os espíritos, se eles são bons ou maus por natureza, ou são eles mesmos que procuram melhorar-se. Se há uma natureza intrínseca em cada um de bondade ou de maldade. E o espírito responde que os próprios espíritos que se melhoram, e melhorando-se, passam de uma ordem inferior para uma ordem superior, isso em considerando a escala espírita. Então, aqui um caráter evolutivo dos espíritos, que é a melhoria deles. E como é que isso dá? Isso dá pelo exercício do livre-arbítrio do espírito na escolha do caminho que formará o seu destino. A parte nobre da evolução é o livre-arbítrio do espírito. Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Ninguém pode vestir contra o nosso livre-arbítrio. Não há nenhuma cerimônia, nenhum ritual, nenhum culto, nenhum ato exterior que possa modificar nossa natureza, se nós primariamente não desejarmos modificá-la. Então, a parte nobre da nossa evolução é o nosso desejo e as nossas opções, ou seja, o livre poder de decisão. Então, pelo seu livre-arbítrio, na escolha do caminho que formará o seu destino, o espírito. Isso ligado à ação que ele produzirá e à sua força de vontade. Ou seja, ele tem que ter o livre-arbítrio, ele tem que agir e tem que ter força de vontade. Aí ele fará as opções entre o bem e o mal, as opções no trabalho ou na ociosidade. Ele pode querer ficar ocioso, ele pode querer se instruir ou se manter na ignorância, e com isso, através desses critérios, dessa forma de viver, esse espírito ele se relaciona, ele interage com o meio ambiente psicológico, moral e laborativo e social. Então, o meio ambiente que envolve o espírito, seja o meio ambiente daqui da Terra, como o ambiente espiritual que circunda a Terra, a psicosfera, aonde estão os espíritos egressos da Terra desencarnados. É toda uma globalidade de sentimentos, de pensamentos e de ações que o espírito, então, ele vai ser colocado frente a essas circunstâncias e começar a partir daí decidir o que é melhor para ele. E como ele tem livre-arbítrio, isso é um problema que ele mesmo terá que por si próprio decidir. Daí surgem as necessidades do progresso, de melhorar, de tomar consciência daquilo que é importante para ele, daquilo que é secundário.
Ou seja, o somatório de todas essas condições, como se fosse um grande universo, em que fosse cortado por centenas de raios, como de uma roda de uma bicicleta, essas forças de toda espécie, ele interage. E de acordo com o sentido principal que ele dá às suas ações no mundo, ele cria uma resultante, uma força que é a combinação de todas essas forças, a composição dessas forças, que pode ser progredir ou não. Então nós estamos vendo que Deus colocou na mão de cada um a condição do progresso ou da estagnação. Isso é importante porque as religiões, elas vivem propalando que elas que vão nos fazer progredir. Que se seguirmos aqueles preceitos, aqueles sacramentos, aquela liturgia, nós vamos ter graças, etc, etc. Mas isso são artifícios que o homem criou. Porque o poder mesmo depende da nossa necessidade pessoal, daquilo que nós sentimos e que pretendemos na vida. Nós somos solitários no processo evolutivo, embora as companhias e o meio ambiente sempre nos favoreçam ou desfavoreçam. Aí Allan Kardec pergunta: entre os espíritos, alguns foram criados bons ou outros maus? Quer dizer, como se Deus fizesse acepção de espíritos. Dissesse, não, esses aqui são bons, esses são maus. E o espírito responde: ele criou os espíritos, todos os espíritos foram criados simples e ignorantes, ou seja, sem qualquer conhecimento. Nós todos fomos criados simples e ignorantes. Nós vimos numa aula que isso foi um processo evolutivo do desenvolvimento do elemento inteligente universal, que hoje não compete abordar, mas que nós vimos que esse elemento inteligente universal, ele foi desenvolvendo até um ponto em que ele criou condições de se fazer em espírito. Mas esse elemento inteligente universal, ele regula a criação de Deus no mundo, desde as partículas subatômicas, as partículas elementares do átomo, a carga energética, a massa, até a vida, a constância da vida, a preservação da natureza, enfim, a inteligência divina regulando a criação. E nós fazemos parte dessa inteligência divina. Mas nos primórdios, nós somos ignorantes, sem qualquer conhecimento. E por que somos simples? Porque não temos nada. Somos vazios, simples, não temos nenhuma necessidade ainda, não temos nenhuma ambição, não temos nenhum interesse maior. O nosso ego ainda não se formou propriamente, que o ego é um elemento perturbador nosso, e somos ignorantes, simples e ignorantes. Então é a partir desse zero que nós vamos ascender na escala evolutiva. Para o seu progresso, deu a cada um uma missão, com o objetivo de esclarecê-los, ou seja, ganhar conhecimento, experiência, e fazê-los progressivamente fazê-los chegar à perfeição, que é esse o objetivo da criação de Deus, alcançarmos nós a perfeição. E pelo conhecimento da verdade, aproximá-los de si, de Deus. Então, o objetivo da criação é Deus nos fazer a um ponto tão perfeito que nós possamos nos relacionar, compreender Deus, viver Deus. Não é uma compreensão, não é um ato intelectual, mas é uma aproximação de Deus. Todo o nosso processo reencarnatório de criação tem um único finalismo, é nos aproximarmos de Deus.
não há outro finalismo. Há outros meios de chegar a isso. Há outras fases intermediárias. Mas o objetivo único é nos aproximarmos de Deus. A felicidade eterna é sem perturbações. Os espíritos se encontrarão nessa perfeição. Eles adquirem esse conhecimento passando por provas que Deus lhe impõe. Uns aceitam as provas com submissão e chegam mais depressa à meta que foi traçada. Outros só suportam com lamentos. E dessa maneira, por sua própria resistência, permanecem afastados da perfeição e da felicidade prometida. Quando nós nos queixamos do nosso destino, quando nós lamentamos, quando nós invectivamos, às vezes surpreendentemente contra a justiça divina, onde é que está essa justiça divina que deixa tantas coisas más acontecer no mundo? Nós estamos manifestando uma revolta contra Deus. Sempre que nós reclamarmos de nossas provas e dificuldades e lamentarmos-las, nós estaremos, em última análise, tentando desacreditar de Deus e da sua justiça. Porque a gente está aqui por Deus. Tudo acontece por Deus. Se o sujeito falece de uma maneira, por um acidente, um homicídio, por Deus, tudo isso existe. Só que nós não percebemos. Nós temos uma vida tão curta, né, de alguns anos nessa terra, e a globalidade da nossa existência só será percebida no mundo espiritual. Então nós não podemos nos lamentar de nós próprios. É uma revolta contra Deus. E isso é um mecanismo de resistência ao nosso próprio progresso. Não significa que também nós deixemos passivamente as coisas acontecerem e o sofrimento chegar e nós acomodemos-nos ao sofrimento. Nós temos que ter uma visão proativa. Nós entendemos que temos que sofrer, mas nós vamos lutar contra o sofrimento. Nós entendemos que temos uma frustração, uma decepção, uma perda, mas nós vamos lutar para superar isso, com fé, com determinação e com garra. Nós não podemos nos acomodar numa passividade masoquística, de estarmos na cruz porque nós nascemos para sofrer, porque temos um pecado lá na frente que Adão gerou com Eva, o pecado original, e nós já nascemos como espíritos pecadores, suscetíveis de erros. Nós temos que lutar contra esse sistema. Mas entre lutar contra o sistema e se revoltar contra o sistema, há uma diferença abismal. Então é isso que o Espírito quer dizer. Ou seja, a questão do lamento. De acordo com o exposto, os espíritos na sua origem seriam como crianças, ignorantes e sem experiência. Pergunta Allan Kardec. Mas em que condições, de pouco a pouco, adquirirem os conhecimentos que lhes faltam? Na medida, mas em condições de adquirirem esses conhecimentos que percorrem as fases da vida, ao longo da vida. Sim, a comparação cabe. A criança rebelde permanece ignorante e imperfeita. Seu menor ou maior aproveitamento vai depender de sua docilidade. Mas a vida do homem tem um fim, ao passo que a dos espíritos se estende ao infinito. Quer dizer, o problema é que o espírito, ele leva as suas características para muito mais além da vida carnal. Ele leva para a vida espiritual e para outras vidas também. Bom, a criação dos espíritos de forma ora descrita, simples e ignorante, marca o caráter revolutivo do aperfeiçoamento e em futuro remoto da perfeição
elaborada pela inteligência de Deus. Não haveria espiritismo se não houvesse o caráter revolutivo da nossa existência. Todo o trabalho de Deus na elaboração da inteligência é nos oferecer uma evolução, um progresso. Daí o tema da aula de hoje, progressão dos espíritos. Nós temos que cada dia nos tornarmos, ou cada encarnação, nos tornarmos melhores. Tudo decorre de tal forma que a criação, no caso o espírito, alcança um modelo estabelecido de perfeição, que é o finalismo da criação. Seguindo essa linha de pensamento, pode-se bem compreender que Jesus nos disse: sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então Jesus já nos indica, Ele como nosso mestre, que nós temos que buscar essa perfeição. Não é que nós seremos perfeitos como Deus, mas nós temos que caminhar num sentido da perfeição. É isso que ele assinala. O que ele bem se refere, nesse caso aqui, dessa citação em Mateus, é a consciência que todos nós devemos ter, é aquela que, de ser Deus o maior interessado que nós prosperemos, alcançando a perfeição, que obviamente não é absoluta, essa perfeição, pois essa é a de Deus, absoluta, mas alcançável de maneira relativa ao planeta que vivemos, como a Terra, sujeito a provas e expiações. Então, o primeiro passo, e mais importante, é alcançarmos um tipo de perfeição que faça, a partir de um determinado momento, desnecessário nós encarnarmos na Terra, porque a Terra não nos oferecerá mais nenhum ensinamento. Como um aluno cumpriu os seus pré-requisitos, os seus créditos num curso, e ele não tem mais que voltar para estudar aquela matéria, ele já sabe. Então, o objeto ainda está ligado à relação nossa nesse mundo difícil, mas nós podemos dar um salto sobre esse mundo, e é isso que é a proposta de Jesus. Em paralelo, o que Jesus disse, e essa perfeição, a face desse caráter relativo de superarmos a terra, revela-se nas palavras de Ezequiel, o profeta. Por mim mesmo juro, disse o Senhor Deus, não quero a morte do ímpio. Ímpio é o injusto, impiedoso, senão que ele se converta, que deixe o mau caminho e que viva. Ou seja, Deus é tão sábio que ele não condena ninguém eternamente ao sofrimento. Não existe isso. Não existe. Deus não quer que nós nos afundemos eternamente. Ele quer que nós nos reabilitemos moralmente. E que, a partir de um determinado momento, nós floresçamos na felicidade e na alegria, que esse é o propósito de Deus. Então, esse caráter revolutivo fala a favor que perante Deus não há culpados, mas sim ignorantes. Esse é outro ponto fundamental da aula de hoje. Obrigado, Valtinho. Esse é outro ponto fundamental. Não existe o mal, existe a ignorância. Deus não criou o mal. Não existe o mal. O mal é apenas a ausência do bem. Quando há o bem, o mal desaparece. O mal é fugidio, é temporário, episódico. Mas o bem é estável, é eterno, é duradouro. Então, quando nós vamos ganhando conhecimentos, e aqui a tônica são os conhecimentos espirituais, não é a física, nem a química, nem a história, nem as ciências humanas, nós vamos nos aproximando da compreensão e depois da vivência espiritual em Deus.
As religiões torceram isso, dizendo que o mal existe, que o mal acontece, Satanás está aí. E nós vamos ver que nada disso existe. Tudo isso é a criação do homem. A proposta de Deus é que nós ganhemos conhecimentos. E em ganhando conhecimentos, nós consigamos em paralelo a nossa própria liberdade. Não há mal. A ignorância, o cara que mata e dá um tiro, é como Jesus diz: perdoai-os, porque não sabem o que fazem. Quando ele disse isso na cruz para os centuriões romanos, soldados romanos que o crucificaram, porque eles não têm ideia, eles são ignorantes. Eles estão achando que matando Jesus vão matar uma ideia de Jesus, uma ideologia, ou tem que seguir a ordem do comandante deles, do centurião. Mas eles não estão entendendo que a vida é muito mais do que isso, do que a existência é muito mais do que matar alguém. Ela transcende para outros planos de vida e de criação. Então, o mal da humanidade, fundamentalmente, é a ignorância espiritual a respeito da relação nossa com Deus e com o próximo. Isso é comum a todas as religiões, não importa quais sejam. Então, nós fizemos esse gráficozinho. Isso vocês têm que aprender. Aqui é o mal e aqui é a ignorância. O mal é a condição da ignorância. Quanto maior a ignorância, maior o mal. Então nós desmistificamos aqui o mal. Desmistificamos o mal porque Jesus diz que vamos buscar a perfeição. Desmistificamos o mal porque os espíritos dizem que os espíritos, eles mesmos, não foram criados maus. Desmistificamos o mal porque o profeta mostra que Deus não quer o nosso sofrimento, Ele quer a nossa libertação. E Ele nos perdoará N vezes, até que nós alcancemos esse conhecimento. Ele não quer nem o nosso castigo. Nós nos castigamos porque violamos leis naturais. Espiritualmente falando, como o homem vai violar uma lei natural ao ingerir uma substância tóxica? O organismo dele vai ter que se ressentir daquela droga, o estômago, o rim, o fígado. Vai lhe causar um dano, às vezes irreversível. Allan Kardec pergunta: há espíritos que permanecerão eternamente nas ordens inferiores? Você já sabe que isso é impossível. Não existe isso. Não. Todos se tornarão perfeitos. É surpreendente te dizer isso, porque a gente acha que só Jesus é perfeito, que só Ele que alcançou isso. Mas a doutrina e o conhecimento mostra, o próprio Jesus diz, que nós podemos nos tornar perfeitos. Sede perfeitos, Ele mesmo nos chama. Então é surpreendente a gente desmistificar uma perfeição de Jesus, no sentido dele ser o único, o Filho de Deus, o unigênito. Ele é o único Filho de Deus. Todos nós aqui somos filhos de Deus. Todos nós estamos começando. Ele começou antes. Ele se evoluiu antes que nós. Mas ele começou também simples e ignorante. Ele também começou a partir do elemento inteligente universal. Então nós estamos democratizando o acesso à felicidade e à perfeição, e não entronizando Jesus, que está lá naquela ponte isolado, e nós aqui num abismo, numa situação de sofrimento e de dor. Então nós começamos a respirar. Todos nós nos tornaremos perfeitos. Os espíritos mudam de ordem, o padrão evolutivo, embora vagarosamente. Porque, como já dissemos anteriormente, um pai justo e misericordioso não pode banir eternamente os seus filhos.
queria que Deus, tão grande, tão justo e tão bom, fosse pior que vós mesmo? Faltou a interrogação. É um absurdo fazer essa ideia de Deus que castiga, que pune. Isso é dos antigos, era o senhor do exército dos judeus que gerava epidemia, fome, as doenças que destruíam centenas de milhares, as lutas e as guerras. Mas essa fase acabou. Deus quer que, ao contrário, que nós como filhos possamos crescer. É como Yogananda diz, será que algum pai vai pegar o filho dele e colocar num caldeirão cheio de água fervente? Algum pai ou alguma mãe vai pegar o seu filho amado e botar para ele ferver num caldeirão? Jamais. Jamais. É impossível isso. Isso é contradizer a própria natureza de Deus, que é sábia, que é justa, amorosa. Então, nós passamos pelas vicissitudes, não porque Deus deseja, mas sim porque nós fizemos a tal da opção pelo nosso livre-arbítrio. E vamos caminhando. A resposta do Espírito comunicante enfatiza o já dito, né? Essa misericórdia divina. Depende dos espíritos apressarem o seu progresso rumo à perfeição? Claro. Eles têm força de vontade, eles têm livre-arbítrio. Tudo depende deles. Tudo depende deles. Nem Jesus entrou no livre-arbítrio de ninguém. Queria que vocês soubessem isso. Quando a mãe de Tiago e João chegou para Jesus e disse: Mestre, coloca o meu filho, ou faz que meu filho, quando tu fores para o reino do céu, um sente à direita, o outro sente à tua esquerda, no reino dos céus. E a mãe, como mãe, queria determinar isso a Jesus. Jesus diz: como pode dizeres isso? Quem sabe se eles sentarão ou não no reino dos céus é o meu Pai que está nos céus. Não sou eu que vou dizer e colocar ninguém. Eu não tenho esse arbítrio para investir e colocar Tiago ou João, cada um do seu jeito. Eles se declaram impotentes também, porque essa é a lei divina. Claro que eles têm que crescer, mas isso vai depender do desejo e da submissão à lei de Deus. Ou seja, uma criança dócil não se instrui mais rapidamente do que uma criança rebelde? Claro. Então, quais são as qualidades para a progressão do espírito? Que somos nós. A gente está falando lá dos espíritos, do Allan Kardec, mas na realidade estamos falando de nós aqui, que somos espíritos. Isso é para nós. Para nós, para cada um de nós. É a força de vontade, o desejo que a gente tem e a submissão à lei de Deus. Se a gente tem que passar por uma doença, a gente passa. O que vai fazer? O que vai fazer? Reza, pede, tenta a cura, ora, se resigna, mas se trata. Não fique esperando milagres, que vai cair alguma coisa e de repente, por um milagre, a doença vai desaparecer. Isso não existe. Então, nós temos que ter essa visão para o progresso, que é o desejo realmente de progredir, e a submissão, e entendermos pela resignação que Deus impôs aquilo para nós, por alguma razão que a nossa ignorância nos faz desconhecer. Essa pergunta e a resposta já foram feitas anteriormente. Porém, o que significa mais explicitamente as palavras desejo e vontade no contexto dessa resposta? Ora, desejo vem do latim desidio, ato ou efeito de desejar, vontade de possuir ou gozar, desejar. No contexto, a vontade de alcançar, possuir a perfeição.
Nós temos que brigar por essa perfeição, desejá-la. Submissão, latim, submissione, ato ou efeito submeter-se a uma autoridade, a uma lei. Obediência, sujeição. No contexto, submeter-se às leis divinas, especificamente às circunstâncias adversas, às provas e às dificuldades da vida. Nós não devemos ter medo de provas, de sofrimento. Nós devemos enfrentar de frente a prova e o sofrimento. Em vez de ficarmos naquele estado de lamúria, de queixume, fala para A que está passando mal, fala para B que está passando mal, fala para C que está passando mal, a gente tem que buscar como a gente vai solucionar. Queixa é uma revolta contra Deus e ainda traz negatividade. Nós temos que ser pragmatas, temos que buscar aonde eu vou buscar a solução. Isso a gente faz pela prece, pela oração, buscando a orientação dos espíritos protetores. Então, dentro desse contexto, nós vamos vendo que a aula ela vai nos atingindo e nos batendo de frente. É como diz o salmista: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos o coração sábio. Gravem bem isso. Ensina a contar os nossos dias para que alcancemos o coração sábio. Vamos contando, fazendo a leitura das coisas, para tenhamos sabedoria. É o pedido do salmista. Ele mostra-se submisso a Deus, para que pacientemente aguarde o dia a dia das experiências da vida, de modo a fazer sua leitura e alcançar coração sábio, ou seja, sabedoria. O salmista não está revoltado, ele pede apenas, os salmos foram escritos pelo rei Davi, então ele ensina como nós devemos nos conduzir. Vamos em frente. Os espíritos podem degenerar? Vocês já viram isso aí? Cansaram de escutar aí. Toda hora vocês escutam. Se não fizer isso, vai acontecer isso com você. Se não fizer aquilo, vai acontecer com você. É um cinismo, é uma hipocrisia. Você abre a televisão, fulano fala e diz: mas vocês têm que agradar a Deus. Tem que dar um dízimo para Deus. E Deus é tão grande que vocês não podem dar pouca coisa para Deus. E lembre-se que você dando muita coisa para Deus, Deus retornará para você essa muita coisa. É um cínico, um hipócrita. Viola tudo o que a Bíblia disse. Quando Jesus disse: dai de graça aquilo que recebeste de graça, os seus apóstolos. Quando ele condenou a mercantilização no templo de Salomão, derribando as barracas e os cambistas, dizendo que não farão da casa do meu pai um comércio. Mas eles vão colher justamente a mentira que eles passam o tempo todo, iludindo essas pessoas que um dízimo compra a bênção de Deus, compra a proteção de Deus, compra a ajuda de Deus. Ai do pobre, coitado, que não tem dinheiro. Esse não tem nada de Deus. Então, essa é a visão. Nós não vamos degenerar nunca. É mentira quem nos ameaçar com isso. Por quê? Porque à medida que avançam os espíritos, eles compreendem o que distanciava da perfeição. Quando o espírito termina uma prova, adquiriu o conhecimento a ela ligado. O conhecimento, todos nós sabemos, não se perde. Na pior das hipóteses, pode permanecer estacionário, mas não retrogradária, faltou um aqui, andar para trás, recuar. Então o conhecimento adquirido, que é a função
das nossas experiências de vida e da encarnação num determinado tempo, esse é inalienável. A cada encarnação, nós voltamos conhecendo mais ainda. Nós não regredimos em nada. Há seitas hinduístas que acham que o homem vai reencarnar em bichos, chamado metempsicose. Vocês sabem disso. Allan Kardec, nós não vamos encarnar em bicho nenhum. Nós já chegamos a um estágio que nós temos que educar os bichos e não sermos bichos. Então nós não perdemos em nada aquilo que nós ganhamos pelo nosso esforço pessoal. E continua. Retroceder em conhecimento ou em moral seria negar o caráter progressivo da evolução. Quer dizer, a evolução não seria progressiva, ela também poderia retroagir, o que é impossível. Deus não poderia isentar os espíritos das provas que devem passar para chegar à primeira ordem, os espíritos puros? Isso é uma pergunta de Allan Kardec. Milagre, graça, aleluia. Deus vai salvar. Pode? Vem aqui a resposta. Se eles tivessem sido criados perfeitos, os espíritos, não teriam merecimento para desfrutar os benefícios dessa perfeição. Onde estaria o mérito sem a luta? De outro lado, a desigualdade que existe entre eles é necessária aos seus tipos de personalidade. Porque os espíritos sendo desiguais, cada um vai ter uma função no mundo. E além disso, as missões que ele cumpre nos diversos graus da escala estão nos desígnios da providência para a harmonia do universo. Porque os homens são instrumentos de Deus no universo. E cada um cumpre um papel. Considerando-se que na vida social todos os homens podem chegar às mais altas funções, também poderíamos perguntar por que razão o soberano de um país não faz de cada um dos seus soldados um general? Porque todos os empregados subalternos não são superiores? Porque todos os alunos não são mestres? Ora, entre a vida social e a espiritual, há essa diferença. A vida social é limitada, há um tempo. E nem sempre se permita que suba todos os degraus aqui na Terra. Talvez esse soldado aqui vai chegar a coronel. Tá bom, ou major. Mas, na vida espiritual, isso aí é indefinido. Vai depender do esforço pessoal de cada um. Então é um mérito. Essa questão do mérito, ela tem que ser muito bem valorizada. A resposta do espírito, no primeiro movimento, parece ser mais esclarecedora. Atribui ao merecimento suas possibilidades de progresso, e não propriamente ao favorecimento ou apadrinhamento de Deus. Aí está claro. Cada um será responsável por si próprio. E isso gerará um mérito para ele. Até aí vai. Mas isso tem alguma coisa mais profunda, mais interessante para nós do que isso. Ou seja, por trás dessa resposta tão objetiva, merecimento, e objetiva e direta, se esconde um processo criativo e de juízo de valores. Por trás disso. A natureza se ensina. Vamos andando. Por exemplo, o botânico Linneu estabeleceu a máxima: natura não faz saltos, a natureza não dá saltos. O que queria dizer Linneu com isso? Que nada pode ocorrer na natureza que não seja consequência daquilo que o precedeu. Isso depois Darwin diz isso, a genética diz isso, a evolução dos animais, da vida diz isso. Eis aí a linha evolutiva da criação, em suas expressões materiais e espirituais. É um processo de gradualização, em que cada vida nós plantamos um tijolo que vai nos servir
para crescermos mais ainda na vida futura. Mas não há saltos. Por favor, entendam isso. Entendam. Nós não podemos pegar uma pessoa e dizer que você é um santo e pegar um papel, um pergaminho e dar um decreto, virou santo, é santo. Não existe isso. É impossível. É contra a lei divina, é contra a lei da evolução, é contra tudo que progride gradualmente, em que a ação de hoje é a consequência da manhã. E a consequência da manhã será a ação depois da manhã. É uma graduação em que cada vida vai sendo um processo gradual de desenvolvimento e crescimento. O mérito, então, como aquisição de juízo de valores morais e de conhecimentos, é a alavanca que propulsiona pelo espírito e para, de acordo com a sua capacidade espiritual, ascender à escala da perfeição. Então, na realidade, o mérito, ele está dependente e ligado às leis divinas. Dizer que é mérito é merecimento, mas o merecimento, ele para agir, tem que estar ajustado a princípios lógicos, a leis divinas. E esse mérito é justamente quando o homem começa a ter esse grau de conhecimento e esse juízo moral. Aí ele começa a ver as coisas de uma forma diferente. Aí a gente pode dizer, não, mas ele fez esforço. Sim, teve mérito. Teve. Mas como ele conseguiu isso? Não foi pelo mérito. Foi porque a lei divina da gradualização do progresso e de que uma ação vai gerar um efeito em vida futura e assim sucessivamente. É isso que Allan Kardec chama de generais e soldados, superiores e subalternos. Vocês acham que um soldado pode melhor conhecer a arte de guerra que o seu general? Não. Um operário fazer e gerir uma linha de produção industrial? Não, jamais. E, por consequência, o empenho e o esforço pessoal do espírito marcará o seu progresso na linha do tempo. Por favor, entendam isso também. Não fique nesse modelo constante, nesses hábitos cristalizados, sem criatividade, sem percepção, sem inovações, achando que as coisas têm que continuar sempre dessa maneira, nessa padronização de costumes. Vocês estão atrasando. A linha do tempo, ela tem que ser utilizada de uma maneira gradualmente progressiva. Não fiquem em proibições íntimas, porque se não fizerem um determinado ritual, um determinado culto, vocês vão ser punidos se não usarem um santo, alguma coisa, sei lá, que vocês possam usar, vocês vão ser punidos. Parem com isso. Vivam essa essencialidade da ligação com Deus, que é o todo da nossa vida. Saiam desses hábitos, dessas areias estéreis, que só atrasa vocês nas falsas concepções do espiritismo, que nada tem a ver com aquilo que os espíritos superiores propuseram e Allan Kardec nos trouxe. Entre na linha divina do progresso. O mérito é uma tentativa didática. Quem é professor entende, é um recurso didático para tornar mais fácil a compreensão. Então nós vemos aqui a linha evolutiva da criação. Essa que nos interessa é a força de vontade e o desejo, e a submissão de boa vontade com amor às leis divinas. Quando nós manejamos essas duas forças, nós começamos a receber as recompensas de tudo isso
E essas recompensas são chamados merecimento. Então, nós temos que estar de olho lá na lei divina do progresso, que é essa que vai nos alavancar. A pergunta 120 também é pesada. Todos os espíritos passam pela feira do mal para chegar ao bem? Volta a responder lá o espírito. Não pela feira do mal, mas pela ignorância. Como nós dissemos, não há o mal, há a ignorância. Porque os espíritos foram criados simples e ignorantes. O mal não é da natureza da criação. Aliás, o mal apenas manifesta-se temporariamente, enquanto o espírito, por força da sua ignorância, desconhece o bem. Enquanto o espírito é ignorante, ele desconhece o bem. O mal é a obscuridão, as trevas, durando tão somente até a chegada da luz, quando então a luminosidade resplandece. É como se lê em João. Respondeu-lhe Jesus: ainda por um pouco a luz está convosco, ele. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem, a ignorância. E quem anda nas trevas da ignorância não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz, conhecimento, crede no conhecimento, luz, para que torneis filhos da luz, filhos do conhecimento. E ainda diz Jesus: eu sou a luz do mundo, eu sou a verdade. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida, terá esse conhecimento. Jesus é o pleno conhecimento da luz divina, é a sabedoria, e por consequência recomenda aos seus apóstolos para adquirirem esse supremo conhecimento. Bem, o nosso tempo está terminando e nós vamos seguir na aula, esse assunto na próxima aula. Mas eu acho que ficou claro isso que eu queria pedir a vocês. Vocês, por favor, entendam do coração que não há o mal, não há o pecado, não há em nós nada errado. Há o desconhecimento e a ignorância. Que não adianta nós perpetuarmos em rituais e cultos, em cerimônias padronizadas, que seguem sempre a mesma linha, estereotipadas, porque isso faz nos perder a criatividade. Nós temos que buscar essa abertura de consciência. E essa abertura de consciência é um ato de espiritualidade nosso. Ou seja, um ato de sentimento de amor. E que o Espiritismo, se ajustando à cultura do Ocidente, ele propôs a caridade como veículo para expandir esse amor em nós. Aí vem a máxima da doutrina: fora da caridade não há salvação. Na realidade, nós não estamos perdidos para ser salvados ou salvos. Nós estamos vivendo um estado de ignorância. Sem a caridade não há salvação, não é propriamente isso. Sem a caridade nós vamos ficar ignorantes, não vamos expandir o amor. Quando vocês saírem desses modelos, desses paradigmas tão antigos, tão seculares, e abrirem a mente para a espiritualidade, entenderem que o comprometimento maior nosso é com Deus, e ao acordarem pela manhã, vocês podem pedir a Deus: Deus, o que o Senhor quer que eu faça hoje? Como eu posso ser o seu instrumento de bem e de amor no mundo, no meu trabalho, na minha aula, na minha vida, nos meus sentimentos, perdoando, sendo um sujeito pacífico, sendo indulgente, evitando falar mal dos outros, porque eu não posso falar mal de ninguém, porque isso é um ato de anticaridade, é um ato de desamor.
O que o Senhor quer que eu faça hoje para ser um instrumento vosso? Então, a partir disso, dessa captação cognitiva, podíamos dizer, desse conhecimento, nós começamos a operar as leis divinas, espontaneamente. O homem, ele cresceu materialmente porque ele começou a dominar as leis da natureza. Quando o Fulton viu uma tampa de uma chaleira subindo, numa água aquecida, o vapor fazendo a tampa da chaleira subir, ele viu que aquilo era um trabalho mecânico contra a gravidade. Havia uma força que jogava a tampa para cima contra a força da gravidade. A força atraía para baixo e essa força jogava a tampa para cima, era mais forte que a força da gravidade. Quando ele viu que o vapor produzia uma ação mecânica, um trabalho, criou-se a máquina a vapor, que é a primeira revolução industrial, ainda no século XVIII. Então o homem operou a revolução industrial através do uso do vapor como forma de trabalho. Ele cresceu. Ele operou uma lei da natureza, ele não fez nenhum milagre. Quando nós entrarmos nessa circunstância divina, de operarmos em nós as leis divinas, nós também criaremos em nós máquinas de produção do bem e do amor. E os nossos problemas, as nossas inquietudes, elas parecem que gradualmente elas dissiparão, feito um nevoeiro que sai tocado pelo sol da manhã ou pela brisa que o leva. Vamos operar as leis divinas. Essas leis divinas são as leis morais. Elas estão estabelecidas por Jesus, mais do que qualquer outro. É isso que a gente tem que preocupar em conhecer e realizar isso em nós. Deixe os cultos exteriores de lado, as cerimônias, os paradigmas, e procurem dentro de vocês se relacionar com Deus, pedindo sempre que Ele inspire em vocês a fazer o bem. Aí a saúde vai melhorar, as coisas vão melhorar, vocês vão ver que o problema está lá, continua, mas vocês vão ter uma visão diferente dele. A força da fé dará em vocês uma autoconfiança, vocês se tornarão mais robustos no dia a dia da vida. Mas isso depende do livre-arbítrio e do desenvolvimento do conhecimento de vocês. O que eu disse está aí. Está aí, não sou eu. Ele já tirou, o amigo ficou nervoso e tirou. Pensei que já tivesse. Mas o que eu disse está em Isaías, está em Ezequiel, está em Jesus, em João, está na Epístola de João, está nos Evangelhos de João. Eu não estou dizendo nada de novo, mas eu estou apenas informando a vocês que vocês têm que desenvolver a espiritualidade e não a religião. Religião, como eu disse, é uma obra humana, é uma instituição humana, é uma coisa secular. Isso para nós não vale nada, 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 nada. A gente respeita, mas nós sabemos que não é pela religião que nós vamos ganhar a nossa libertação. Nós vamos ganhar a nossa libertação pela nossa espiritualização, pelo nosso desejo de praticar o bem e amar. Como todos os nossos antepassados mais sábios e os grandes gurus, os grandes avatares, os grandes messias, os grandes Cristo fizeram. Entendam isso e comecem a operar em vocês essa lei divina, porque ela transformará vocês de uma maneira extraordinária. Isso não sou eu que digo, isso são as Escrituras que dizem, isso são os espíritos superiores que dizem. Isso é a verdade que Jesus nos diz.
eu sou a verdade, eu sou o caminho e eu sou a vida. E é por isso que ele veio. Tragamos Jesus para o Espiritismo. Façamos que o Espiritismo seja muito mais ligado a Jesus. Vamos puxar isso, esses textos evangélicos para o nosso dia a dia do Espiritismo. Não vamos falar bonito, não interessa falar bonito, demonstrar erudição, tudo isso é secundário. Nós temos que mexer a nossa essência. E para mexer a nossa essência, só nós mesmos, nos sensibilizando e acreditando que essas verdades são factíveis e que a perfeição para nós hoje é uma utopia, mas como eu disse em uma outra aula, a utopia de hoje é a realidade do amanhã. Que isso? O Espírito está falando. Ave Maria. Senhor Jesus, encerrando a nossa aula, agradecemos a oportunidade de podermos trazer esses ensinamentos, nos beneficiando também e beneficiando a todos os alunos aqui presentes. Temos certeza que eles refletirão muito sobre o que foi dito e refletirão criativamente, para que, mediante o livre-arbítrio, produzam as modificações graduais dos seus espíritos, tangendo para um clima de amor e de espiritualidade. Senhor, abençoa o nome de todos esses irmãos que se encontram nesses papéis. Esses que precisam de radiação, esses que estão doentes, esses que estão em estados graves, terminais, e abençoa esses irmãos aqui desencarnados. Finalmente, queremos fazer um pedido muito especial para uma pessoa que muito admiramos e que está numa idade avançada com uma infecção respiratória. E nós, como médicos, sabemos as complicações sérias que as infecções respiratórias produzem nos idosos. Nós queremos pedir por Nelson Mandela, por tudo que ele fez pela África, pelos negros. Nelson Mandela, receba aqui do lar do Frei Luiz e das entidades a ajuda necessária que Deus julgar exequível. Não sabemos se serás curado ou se desencarnarás, mas receba aqui o nosso amor e a nossa gratidão. Você que passou 25 anos preso num regime discriminatório terrível dos ingleses. Mandela, Nelson Mandela, que a paz de Deus esteja convosco, líder da nossa espiritualidade também. Assim, em vosso nome, Jesus, e em nome de Deus Onipotente, encerramos a nossa aula de hoje. Dia 10 de junho do ano 2013, pela graça de Deus.